Bíblia, mas acima de tudo, o seu coração, para você receber aquilo que Deus tem, aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, até o versículo de número 13, sentados, mas com um coração reverente, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação ou da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, todos nós sabemos que não existe uma igreja perfeita. Porque a igreja, ela não é um lugar para quem não tem fraquezas, para quem não tem falhas. A igreja é até considerada uma das figuras que usa para a igreja, é a figura de um hospital. É para aqueles que se encontram necessitados, para aqueles que se encontram enfermos, para aqueles que se encontram doentes. E nenhuma igreja, ela pode ser tudo o que o Senhor deseja que ela seja. Como nenhum cristão, ele pode ser perfeito nessa existência. Mas como igreja e como povo de Deus, nós queremos ser o melhor possível. Nós queremos ser a igreja, a melhor igreja possível. Eu creio que todos que estão aqui essa noite gostam da sua casa. Todos que estão aqui amam a sua casa, valorizam a sua casa, defendem a sua casa. Você nunca vai querer e você nunca vai aprovar uma pessoa que chega na sua casa e vai falar mal da sua comida, vai falar mal do seu sofá, vai falar mal da sua mesa, vai falar mal do local da sua casa. Você não gosta porque você ama a sua casa. Irmãos, assim também é a igreja de Jesus. Claro que nos dias que nós vivemos, nessa sociedade aí pós-moderna, vamos dizer, né? Existe um espírito relativista que está operando em nossa sociedade, mas que também tem afetado a igreja. Tem afetado a igreja e tem afetado os crentes de alguma maneira. Por quê? Porque uma vez ou outra, você vai ouvir alguém dizendo: eu não defendo placa de igreja.
E todas as vezes que eu ou você ou alguém disser isto, essa pessoa ela está sendo relativista. Por quê? Simplesmente ela está dizendo toda a igreja é igual. Mas não. Toda igreja não é igual. Existem igrejas verdadeiras e existem igrejas falsas. Existem igrejas que pregam a verdade e existem igrejas que pregam o engano, que pregam a mentira. Existem igrejas que amam a Jesus, que zelam por Jesus, mas existem igrejas que estão preocupadas apenas com o seu dinheiro, apenas com as suas posses, apenas com o seu bem. Então eu não posso ser relativista nesse sentido. E eu quero dizer a você essa noite, como parte dessa igreja, preste atenção, como membro desta igreja, eu quero dizer que esta é a melhor igreja. Esta tem que ser a melhor igreja para você, tem que ser o melhor lugar para você. Temos que zelar desta casa, temos que valorizar este lugar, se importar com esse lugar. Dizer que não vai ter problemas aqui seria um engano, porque temos problemas, temos dificuldades e teremos dificuldades. Infelizmente nós sempre encontraremos pessoas que elas vão dizer: olha, eu me decepcionei com a igreja. Sempre vamos encontrar pessoas assim. Mas a grande questão é que todos nós temos o potencial para sermos decepcionados e para decepcionar as pessoas também. Você pode ser decepcionado deste lugar. E você pode decepcionar pessoas deste lugar. Então eu não posso dizer eu estou decepcionado, eu me decepcionei com a igreja. Porque você pode decepcionar as pessoas. A grande questão é que às vezes nós não permitimos que o Espírito Santo e que Deus, Ele venha fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer. Nós precisamos ser uma igreja que esteja mais próxima possível do ideal que o Senhor Jesus tem estabelecido para a sua igreja. A igreja de Filadélfia é uma igreja fiel. Esta é uma igreja obediente. Quando você lê as cartas, quando você lê sobre as 7 igrejas, você vai perceber que tem apenas 2 igrejas. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que não receberam nenhuma crítica, que não receberam nenhuma acusação, nenhuma reprimenda, nenhuma ameaça, nenhum julgamento. A igreja de Filadélfia, esta, vamos dizer, é uma igreja modelo, é uma igreja verdadeira, é uma igreja leal, é uma igreja que cumpriu o seu papel no seu tempo e na sua época. Porque, irmãos, nós vivemos em uma época onde, infelizmente, muitos têm abandonado o seu compromisso com Deus. Muitos e muitas igrejas já se tornaram sem sabor. Se tornaram simplesmente uma luz debaixo de um alqueire. Se tornaram amigas. Se tornaram parceiras desse mundo. Parceiras desse sistema corrompido, pecaminoso, que é contrário à palavra de Deus. E a Bíblia diz que se conformar a este presente século é perder o seu testemunho,
é acabar sendo condenada com o mundo, sendo condenado com o mundo. Aqui, quando nós olhamos, nós vamos perceber que infelizmente muitos já perderam o seu sabor. Muitas igrejas já perderam a sua vida que tinha com Deus. Muitos crentes já perderam aquilo que um dia receberam no passado. Mesmo que nós venhamos dizer que tem um aumento do evangelho, que tem um crescimento cristão no Brasil, que tem igrejas crescendo cada dia, se espalhando a cada dia, a grande verdade é que a maioria dessas igrejas que surgem hoje, a maioria dessas pessoas que abrem uma porta em determinado lugar, são igrejas geradas pela desobediência. São pessoas que geraram um ambiente, que criaram um ambiente debaixo da insubmissão, debaixo da rebeldia, debaixo da desobediência. Já nasceram em desobediência. Nós temos uma igreja aqui que é uma igreja marcada pela fidelidade. Uma igreja que andou na verdade, que viveu a verdade. Irmãos, como igreja, nós jamais vamos e nós jamais podemos mudar a palavra de Deus para agradar as pessoas. Eu jamais vou negociar as minhas convicções. Mesmo que você diga, pastor, eu estou indo embora daqui. Eu não vou negociar os meus valores, as minhas verdades, aquilo que eu creio que a palavra de Deus ela diz. Por quê? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A palavra é clara, o nosso tempo seria caracterizado pelo engano, seria caracterizado pela mentira, seria caracterizado pela infidelidade, seria caracterizado pela frieza espiritual. É por isso que Paulo, ele adverte ao seu filho na fé e um pastor jovem que era Timóteo. Quando ele diz, Timóteo, pregue a palavra. Sua missão é pregar a palavra. Pregue. Você não está à frente da igreja de Éfeso para você entreter as pessoas, para você animar as pessoas, para você ser aplaudido pelas pessoas. Você está para pregar a palavra. Então pregue a tempo e fora de tempo. Ele vai dizer, redargue as pessoas, repreenda as pessoas, exorte as pessoas com toda longanimidade e doutrina. Por que você tem que fazer isso? Porque temos que pregar a palavra. Paulo vai dizer, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo em que as pessoas, elas não suportarão mais ouvir uma pregação. Elas não suportarão mais ouvir a verdade do Evangelho. Ouvir a verdade do reino de Deus, da palavra de Deus. Haverá um tempo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu acho muito interessante a nova tradução na linguagem de hoje, quando traduz esse versículo, que diz assim, pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter prazer. A mente delas, o coração delas, o pensamento delas, o interesse delas, a atenção delas será desviada do verdadeiro entendimento. Mas
seguirão seus próprios desejos. Arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É o que nós estamos vivendo, irmãos. Eu não prego aqui para que alguém queira ouvir. Não. Eu não quero trazer uma palavra aqui para agradar o seu coração. Eu quero trazer uma palavra aqui para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar o seu comportamento, para mudar a sua maneira de ser. Eu quero trazer uma palavra aqui que lhe ajude a ser um crente fiel, uma igreja verdadeira. Mas vamos olhar aqui para o contexto dessa carta. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, essa igreja, ela foi na contramão do seu tempo. Ela foi na contramão dos seus dias. A própria palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal ou amor de irmão. Porque essa cidade, ela foi fundada por um rei de Pérgamo, que era chamado de Eumenes. E esse rei de Pérgamo, quando funda essa cidade no ano 150 antes de Cristo, ele tinha um irmão chamado Átalo II. E ele funda essa cidade. E em homenagem ao seu irmão Átalo, ele vai estabelecer essa cidade, vai mudar o nome do seu irmão para Filadelfos e vai colocar o nome da cidade Filadélfia, aquele que ama o seu irmão. Essa cidade, ela foi destruída algumas vezes. Uma delas foi no ano 17 depois de Cristo, juntamente com a cidade de Sardes que nós vimos domingo passado. Essa cidade era uma cidade que ela sofria, que ela passava por enfrentou diversos terremotos devidos às erupções vulcânicas naquela região. As pessoas estavam acostumadas nessa cidade a estarem em suas casas e de repente, devido a um abalo sísmico, elas terem que sair às pressas, fugindo dos seus lares, deixando tudo para trás. Quando essa cidade ela é destruída no ano 17, o imperador Tibério César reconstrói essa cidade, que tinha o nome de Filadélfia. E quando ele reconstrói essa cidade, ele dá o nome a essa cidade, ele muda o nome de Filadélfia para Nova Cesareia. Alguns tempos depois, um outro imperador chamado Vespasiano toma posse e muda o nome dessa cidade para Flávia. E agora, na época de João, ela retorna a Filadélfia. Você já viu que é por isso que Jesus vai falar que vai dar um novo nome para aquela igreja, para aqueles crentes? Porque eles estavam acostumados com essa mudança de nome. Por diversas vezes Filadélfia teve o seu nome trocado. É uma cidade que até hoje ela existe, perto de Esmirna. Era uma cidade próspera, uma cidade famosa pela grande quantidade de templos que existiam. Várias divindades eram adoradas. A principal divindade, o principal deus adorado em Filadélfia era Dionísio, que para os romanos era o Baco, o deus do vinho, o deus da bebida, da embriaguez. E é para essa cidade, para esse povo, que Jesus manda essa carta. E essa igreja se destaca como uma igreja fiel. E eu quero olhar essa noite para
Quais são as marcas de uma igreja fiel? Não sei se vou conseguir chegar até o final. Quais são as marcas de uma igreja fiel? Que ao mesmo tempo podemos dizer, quais são as marcas de um crente fiel? Primeira marca de uma igreja fiel é uma igreja centrada no senhorio de Cristo. Uma igreja fiel, um crente fiel, é uma pessoa centrada, que está debaixo do senhorio de Cristo. Ela não tem outro dono, não tem outro senhor, não tem uma outra autoridade sobre ela. Tem apenas um, que é Jesus de Nazaré. Se você olhar para o versículo 7, olha o que diz o versículo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. É interessante que todas as vezes que Jesus ele se apresenta a cada uma dessas igrejas, você pode observar: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando ele se apresenta a estas igrejas, na maioria das vezes, Jesus vai se apresentar com características que estão no capítulo 1. É só você ler depois que você vai ver. No entanto, na carta à igreja de Filadélfia, ele se apresenta de uma maneira diferente. As características são diferentes. E ele se apresenta aqui primeiro dizendo que ele é santo. Aquele que é santo. Não se refere a nenhuma outra pessoa. Se refere a Deus. Essa frase, ela marca, ela caracteriza, ela é a evidência absoluta e perfeita da natureza e do caráter de Deus. Quando ele diz aquele que é santo, simplesmente ele está dizendo para aquela igreja: igreja, eu sou o mesmo Deus do Antigo Testamento. Na minha vida, no meu caráter, na minha pessoa, não existe mancha, não existe defeito nenhum. Nós sabemos que a santidade absoluta pertence somente a Deus. Você vai ver por diversas vezes essa característica, esse atributo de Deus sendo evidenciado lá no Antigo Testamento. O texto clássico, Isaías capítulo 6, quando o profeta tem aquela visão e ele vê os serafins que estão diante do trono, e eles estão simplesmente dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por 3 vezes, eles enfatizam, eles declaram esse atributo de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 25, vai falar. Capítulo 43, versículo 15. Salmo 16, versículo 10. Abacuque 3 e 3. Então o Antigo Testamento está repleto dessa verdade, de que Deus é santo. E agora Jesus, ele vem, ele se torna homem, ele está entre nós, e ele vai agora trazer para si, ele vai tomar essa prerrogativa para si, que era atribuída a Deus lá no Antigo Testamento. Ele vai dizer: eu também sou santo. Quando você olha para Marcos capítulo 1, versículo 24, em um embate com algumas forças espirituais, diz que alguns demônios chegam e dizem: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Quando Pedro ele está pregando dando as suas palavras em João capítulo 6, versículo 69, lá no finalzinho vai dizer: mas nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro vai dizer como é santo,
aquele que vos chamou, como é santo, aquele que salvou vocês, que libertou vocês, que transformou vocês, vocês também devem ser santos em todo o procedimento. João no capítulo 4, versículo 8. Você vai ver aquelas criaturas viventes diante do trono e dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então você serve a um que é santo. E essa santidade agora precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte da igreja. Uma igreja que está debaixo do senhorio de Cristo é uma igreja que marcha em santidade, que vive em santidade, que tem um coração santo, que zela, que deseja viver uma vida santa. Uma igreja que não tem preocupação com a santidade não é uma igreja verdadeira. Por isso eu comecei dizendo que nem todas as igrejas são verdadeiras. Então primeiro Jesus se apresenta como aquele que é santo. Depois ele diz aquele que é verdadeiro. Essa palavra verdadeiro significa genuíno, autêntico, real. Aquele que é santo, ele também é verdadeiro. E você vai encontrar por diversas vezes essa combinação de santo e verdadeiro no livro do Apocalipse. Você vai no capítulo 6, versículo 10, e lá vai dizer: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro. A combinação desses dois atributos, personificando, apresentando, mostrando quem é o Salvador da igreja, mostrando quem é o Senhor da igreja, mostrando quem é o Redentor da igreja. Você vai no capítulo 15, no versículo de número 3, e lá vai dizer: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo, santo e verdadeiros são os teus caminhos. Lá no capítulo 16, versículo 7. Lá no capítulo 19, versículo 2 e versículo 11. Vai ter novamente essa combinação. Vai ter novamente essa evidência. Naquele mundo pagão, naquele ambiente pagão, de diversas divindades, de diversos deuses, onde cada um tinha o seu Deus, onde cada um tinha o seu altar. Jesus, ele está dizendo: eu sou o único que sou santo, e eu sou o único que sou verdadeiro. Em meio ao engano, em meio à falsidade, existe um que é santo e que é verdadeiro. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, esse senhorio, irmãos, afeta a nossa vida. A santidade dele afeta a nossa vida. Por ele ser verdadeiro, por ele ser genuíno, isso afeta o nosso coração. Isso afeta o nosso comportamento. Isso afeta a nossa maneira de ser. Isso afeta a nossa maneira de viver. O caráter dele, a vida dele, a pessoa dele, a maneira dele, a glória dele, afeta a nossa vida. Então uma igreja verdadeira, ela está debaixo do senhorio de Cristo. E nesse senhorio de Cristo ele apresenta a santidade, ele apresenta que ele é verdadeiro. Mas também ele diz: aquele que tem a chave de Davi. E aí ele prossegue descrevendo-se, apresentando-se como aquele que possui a chave de Davi. Davi foi o rei que Deus prometeu que o seu trono duraria para sempre. Que ele teria um descendente que assentaria-se para sempre no seu trono. E essa palavra, quando Jesus usa essa expressão, eu tenho a chave de Davi,
É uma profecia de Isaías capítulo 22, versículo 22. Onde um dos líderes de Israel, chamado Eliaquim, que era aquele que tinha acesso às chaves, que abria as portas para que as pessoas entrassem à presença do rei. Tinha as chaves de Davi. É nesse contexto que vem essa expressão. Porque Eliaquim era a pessoa que permitia que as pessoas tivessem acesso à presença do rei. Eliaquim era aquele protótipo de Jesus, que tem autoridade máxima, que tem autoridade exclusiva, aquele que determina quem entra em seu reino, quem entra em sua presença, aquele que diz lá no capítulo 1, versículo 18, eu tenho as chaves da morte e do inferno, aquele que tem o controle, aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade, aquele que fecha e ninguém abre, e aquele que abre e ninguém fecha. Então nós servimos a um Senhor que tem autoridade absoluta, que tem poder absoluto sobre a sua igreja, poder sobre todas as coisas. Esse é o Senhor da igreja. Aquela porta que ele abrir, ninguém pode fechar. Ninguém. Se ele abriu, acabou, pronto. Pode se levantar todo o inferno. Pode se levantar todas as forças opositoras contra as portas que Deus já abriu para a sua vida, que não vai prevalecer. A vitória é sua, a bênção é sua, o milagre é seu, porque aquele que é poderoso, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, está contigo. Mas se ele fechar, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Só ele tem o poder de abrir e fechar. Somente ele. Esse é o Senhor da igreja. Esse é o dono da igreja. Esse é o que edificou a igreja. E a igreja de Laodiceia entendeu essa verdade. É uma igreja que está debaixo do senhorio de Cristo. Então essa é a primeira marca de uma igreja fiel. É uma igreja centrada no senhorio de Cristo. A segunda marca de uma igreja fiel é que uma igreja fiel, ela é obediente. E a obediência gera providência. A obediência gera providência. Então é uma igreja que está experimentando. É uma igreja que está desfrutando da provisão de Deus. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Se você olhar versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Coloquei diante de você uma porta aberta. Irmãos, uma igreja fiel, uma igreja que se submete ao senhorio de Cristo, que vive a palavra de Cristo, é uma igreja abençoada, é uma igreja que vai viver milagres, que vai viver coisas grandes, que vai viver coisas extraordinárias de Deus. Mas quando eu falo de bênçãos, de provisão, a nossa mente já pensa em quê? Já pensa no carro, já pensa no carro, já pensa na poupança, já pensa em coisas materiais, porque infelizmente nós temos uma mente materialista. E para nós, bênção é sinônimo de dinheiro no bolso, de bom salário, de carro novo. Mas quando o Senhor diz, eu estou colocando uma porta aberta para essa igreja, diante desta igreja, era uma oportunidade para essa igreja pregar a palavra de Deus, para essa igreja crescer, para essa igreja avançar, para essa igreja prosseguir.
E nós temos, vamos dizer aqui nesse contexto, duas portas que o Senhor coloca diante dela. Primeiro é a porta aberta para a oportunidade da salvação. E a porta da liberdade, da provisão, da salvação de Deus. Porque nós vamos encontrar em outros textos, como por exemplo Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, quando diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. São poucos os que acertam com ela. Vamos, essa porta da salvação, e vamos dizer a porta da perdição. Uma porta, ela é larga, ela é espaçosa. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode andar do jeito que você quiser. Ninguém vai interferir na sua vida. Você vai viver do seu jeito, como você pensa, como você quer, da sua maneira, de acordo com a sua ideia, com toda a sua bagagem, com todo o seu estilo de vida. Não tem repreensão nesse caminho. Você vive do seu jeito. Você vive com o seu eu no trono. Você vive para si mesmo. Você vive para satisfazer suas ambições mesquinhas e pecaminosas. A porta é larga, é espaçosa. No entanto, a porta da salvação não permite bagagem. Ela é apertada. Não é fácil. Irmãos, não é fácil ser um servo de Deus, ser um crente de verdade, andar com Deus, temer a Deus, viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Não é fácil ser um cristão em nosso tempo, não é fácil. Agora, ser um frequentador da igreja é fácil. Isso é fácil. Agora, ser um discípulo de verdade de Jesus, obedecer a palavra de verdade, é você optar pelo caminho estreito. É você optar pelo mais difícil, pelo caminho da renúncia. Deixar o pecado, deixar o prazer, deixar as suas vontades, deixar para trás. É a porta estreita. Ele diz: eu coloquei essa porta, uma porta de salvação. Você vai entrar por ela. Ela é apertada, ela é estreita. Só que no final, você é livre. No final é glorioso. No final é extraordinário. Ele está dizendo: olha, você nem imagina o que tem no final. Ah, meus irmãos, se nessa noite nós tivéssemos apenas um pouquinho do vislumbre do que há do outro lado, você não ia considerar nada mais nessa vida atraente. Sabe por que essa vida ela é atraente para nós? Sabe por que nós somos fascinados por essa existência, por essa dimensão que estamos vivendo? Porque o céu é apenas um vislumbre distante. Porque quando uma pessoa ela contempla a majestade de Deus, ela contempla o que tem lá, ela vai dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou pronto a considerar tudo como perda por causa da grandeza, da sublimidade de Jesus. Nada mais é interessante. Nada mais é interessante. Nada mais brilha diante de você.
Quando você sabe o que tem depois dessa porta que é estreita. Mas essa porta também era uma porta de evangelização. Ali na cidade de Filadélfia. Era uma oportunidade de se pregar a palavra. De se pregar o evangelho. Porque Paulo, é interessante que Paulo vai usar diversas vezes essa expressão porta. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, você vai encontrar Paulo dizendo: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Era a porta da pregação da palavra. Era a porta da pregação do evangelho. Quando ele escreve a Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4, ele vai dizer: orem por mim, para que Deus abra a porta para a nossa mensagem. Para que Deus abra a porta para eu pregar a palavra, para eu pregar o evangelho. Irmãos, eu creio que nesses dias Deus está abrindo, Deus está colocando diante de cada um de nós. Você que está aqui essa noite, preste atenção. Deus está colocando portas abertas diante de você. Portas abertas, e Ele está dizendo: pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Não é tempo de você ficar preocupado com picuinhas, com coisas insignificantes, com coisas pequenas dessa vida. Existe uma porta de salvação diante de você. Pregue a palavra, proclame a palavra, anuncie o evangelho, proclame o reino de Deus, anuncie a grandeza de Deus, anuncie as obras de Deus. São as oportunidades. São oportunidades que diariamente são oportunidades que Ele está dando para você. Hoje Ele está dando uma oportunidade para amanhã. A primeira pessoa que você encontrar, você olhar para essa pessoa e dizer: olha, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma obra para a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua casa. Deus quer mudar a sua família. Deus quer mudar o seu destino. Deus tem um futuro extraordinário para você. Mas sabe o que acontece? Deus abre a porta e nós fechamos a porta. Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes é assim. Então essa igreja, ela está desfrutando dessa provisão de Deus. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então uma igreja fiel, primeiro, é uma igreja centrada no senhorio de Cristo. Segundo, ela é uma igreja que experimenta a provisão de Deus, a providência de Deus. Terceiro, é uma igreja que não desiste diante das provações. Não desiste. Olha o texto bíblico. Se você observar, olha o que diz a palavra. Versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Você foi perseverante. Você não desistiu. Então nós temos aqui uma igreja que é perseverante. Uma igreja que não desistiu. Uma igreja que tinha oposição. Jesus vai dizer que na cidade de Filadélfia tem aqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, que se opunham à igreja do Senhor, que perseguiam a igreja do Senhor. Mas diante da perseguição, diante da hostilidade, diante das críticas, diante da rejeição, eles perseveraram na palavra de Deus. Eles não desistiram, eles não desanimaram. E eu acho interessante que, se você olhar para o texto, o Senhor vai dizer: olha, eis que eu farei com estes que são da sinagoga de Satanás, que venham e se prostrem diante de vocês. Sabe o que essa expressão significa? É a postura de um inimigo humilhado e derrotado. Sabe o que acontece com um crente que persevera?
Sabe com o que acontece com uma igreja que persevera? O diabo ele vai se levantar contra a sua vida, para você parar, para você desanimar, para você ficar triste, para você não querer vir à igreja, para você não buscar a Deus. Mas sabe o que vai fazer? Se você permanecer de pé, firme, perseverar, ele vai ser vencido, ele vai ser humilhado, ele vai ser subjugado. É o Senhor que está dizendo: eu farei. Então quero dizer para você que está aqui essa noite, talvez você esteja no meio de uma batalha, em uma intensa peleja da vida, em uma intensa batalha. Saiba de uma coisa: se você perseverar, você vai ver o inimigo humilhado na sua vida, na sua história. Ele não vai ganhar, ele não vai vencer. O Senhor está dizendo: eu farei. É o Senhor que vai se levantar ao teu favor. É o Senhor que vai decretar a sua vitória, que vai decretar o seu milagre, que vai decretar a sua conquista. Você vai triunfar, você vai vencer em nome de Jesus. Todos aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus, que se levantam contra o povo de Deus, não terão vitória, não avançarão, não prosperarão, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Pode aplaudir, aplauda ele se você crê nisso. As lutas, as provações da vida não podem destruir o crente. Não podem destruir o crente. Mas é muito interessante esse texto ainda, porque diz assim: olha, como você guardou a palavra da minha perseverança, eu também. Eu acho extraordinário isso. Eu também vou te guardar da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. É interessante que essa expressão, provação aqui, não é somente sobre a nossa realidade hoje, mas nós temos aqui um princípio escatológico. Nós temos aqui um princípio, um termo, e quando nós estudamos escatologia, nós podemos chamar de a 70ª semana de Daniel, nós podemos chamar de a grande tribulação, nós podemos chamar da angústia de Jacó, tem diversos termos para esse período, que alguns denominam de 7 anos. Mas é interessante que o Senhor está dizendo que esse período sombrio que está para vir sobre a terra, que esse período que vai ser o mais terrível que o mundo já viu, um período de intensa dor, de intenso sofrimento, de intensa angústia, a igreja vai ser guardada. Só alguns termos para você entender, não é importante muito isso, mas quando nós falamos sobre igreja, sobre arrebatamento de igreja, nós vamos falar depois que terminarmos as 7 cartas. Existem pelo menos 3 ideias sobre isso. Existe o pós-tribulacionismo, que diz que a igreja é arrebatada após a grande tribulação. Existe o mid-tribulacionismo, que diz que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. E existe o pré-tribulacionismo, que diz que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Quando eu olho para esse versículo, que diz: eis que eu te guardarei da hora da tribulação, ou da aprovação, ou da tentação, que a palavra grega pode ser traduzida por todos esses termos. É interessante que existem umas coisas importantes nesse versículo. A primeira delas é que esta provação é futura. Eu te guardarei, o verbo está no futuro, da provação que há de vir, está no futuro. Então essa tribulação e provação está no futuro. Segundo, esse período de tempo é limitado, porque Jesus diz: a hora do teste, a hora da provação. Então essa provação não vai ser para sempre, ela tem um limite.
Terceiro, o texto bíblico vai dizer que esse período, essa provação, essa grande tribulação, vamos dizer, vai expor as pessoas como realmente elas são. Quarto, vai dizer que essa tribulação tem um alcance mundial. É para provar todos. Virá sobre o mundo inteiro. Essa provação tem um propósito. Quinto lugar, ela tem um propósito. Por quê? Diz que é para testar aqueles que habitam na terra. Você sabia que essa expressão habitam na terra, moram na terra, é uma das expressões do livro do Apocalipse para descrever os incrédulos, para descrever os ímpios, para descrever aquelas pessoas cujo coração está aqui na terra, está aqui nessa dimensão, está aqui nessa realidade. Elas vão ser provadas. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu vou guardar vocês. Eu vou proteger vocês. Você vai estar guardado. Quando vai vir a tribulação, mas você vai estar protegido pelo Senhor. O Senhor vai guardar a sua igreja, vai tirar a sua igreja, vai estar com a sua igreja. Eu te guardarei. Vamos, quero ir para o último tópico para encerrar. As marcas de uma igreja fiel. Uma igreja centrada no senhorio, que tem a providência, que não desiste diante das provações, quer dizer, persistente, e é uma igreja com uma recompensa gloriosa. Olha o que diz o final: farei do vencedor o que ele vai fazer, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escrevei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o nome do meu Deus. A primeira recompensa que Jesus vai dar para uma igreja fiel, para uma igreja vencedora, para uma igreja que não desiste, é que ele vai fazer dela uma coluna. Sabe o que é uma coluna? Fala de estabilidade, fala de permanência. Sabe o que acontecia em Filadélfia? Era uma cidade sacudida, era uma cidade abalada, onde as estruturas, onde os templos, eles eram arruinados, eles eram destruídos. Jesus está dizendo: olha, você vai ter firmeza e vai ser para sempre. Você vai ter uma coluna. Pode vir terremoto, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir o que for, você vai permanecer firme. É isso que ele está dizendo, irmãos. O crente vencedor não se abala, ele permanece firme. Vem tempestade, vem crise, vem problema, mas a promessa é de ser uma coluna na casa de Deus. A outra recompensa que ele diz: eu vou escrever o nome do meu Deus, o nome de Deus. Nós já falamos que era trocado de nome, e quando chega lá no céu, sobre a sua vida vai estar escrito o nome de Deus. Sabe o que é isso? Propriedade exclusiva. Você que está aqui nessa noite, você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Ele carimbou você, ele marcou você. O diabo não tem poder, não tem autoridade, não tem direito. Você é de Deus. Você pertence a Ele. Você é dele, que o diabo queira ou não. É esse o vencedor. E ele continua dizendo que vai escrever um novo nome. Nós não sabemos qual vai ser esse novo nome. O novo nome de Jesus. O seu novo nome. Vai ter um novo nome. Nós olhamos para isso e talvez você diga: pastor, isso foi para lá, pastor. Essa carta foi para a igreja do primeiro século. Não. A carta termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Não é o que o Espírito disse à igreja, mas é o que o Espírito diz à igreja. É hoje. Essa carta de Filadélfia é para você hoje. É para mim hoje, é para nós hoje, aqui Sexta Igreja Presbiteriana Renovada. Deus nos chamou, Deus nos separou para ser uma igreja fiel. Coloque-se em pé em nome de Jesus.
Eu quero orar com você essa noite, eu quero orar com você, eu queria que você orasse essa noite. Eu não sei como que você chegou aqui, como que você está aqui, se você está com Deus, se você está longe de Deus. Eu quero dizer para você que se você entrou aqui essa noite e você não tem Jesus na sua vida, não saia daqui.